Olá, eu sou Angélica Hellish, estou aqui para ouvir um podcast com você. Vem comigo? Mas, hein? Olha nós aqui outra vez. Segunda-feira eu tô sempre de folga, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Então, segunda-feira eu fico tentando atualizar as minhas paradas dentro do que é possível. Agora eu fui perguntar, né, pro pessoal se qual que é um podcast legal de storytelling. Tem vários, né? Eu gosto muito do Não Inviabilize e tal. Mas recomendaram esse aqui chamado Faxina. Faxina é legal porque realmente podcast e faxina combina pra caramba. Se você nunca fez faxina escutando podcast, você não sabe o que é bom, né? Faxina passa rapidinho, ela faz teu trampo. Pra mim, podcast é uma parada que eu até gosto de fazer. Escutar, né? Enquanto eu tô pedalando de bike, né? Porque eu vou pro trabalho de bicicleta e tal. Vamos ver aqui quanto tempo que tem esse podcast aqui, o Recheio de Brasil. Ele tem 58 minutos. Talvez eu tenha que dar uma pausinha no meio lá, porque eu acabei de botar uma parada ali para cozinhar ali. Vou dar uma pausinha, mas aí eu pauso, não dá nem para sentir. Eu pauso e volto. É isso aí. Bora escutar um podcast comigo. Aqui eu vou tentar atualizar mais algumas coisas aqui enquanto escuto o podcast. O Faxina Podcast, cujo tema é Recheio de Brasil. Vamos colocar aqui, ó. Eita lasqueira. Deixa eu mexer aqui. Recheio de Brasília. É isso, gente. Bora lá então escutá-lo. E é isso. Simbora no play. Oi, aqui é Heloísa Barbosa e bem-vindo ao espaço de sons e histórias do Faxina Podcast. Adorei a voz dela. Estamos começando o segundo episódio de uma série de 4 que trará histórias de imigrantes brasileiros que moram na cidade de Somerville, no estado de Massachusetts. Que voz legal. É uma cidade que há muitas décadas abriga imigrantes brasileiros. Mas a construção de um novo shopping center, uma nova estação do metrô e apartamentos de luxo tem elevado os preços dos aluguéis e o do custo de vida de forma geral. Então, antes de não ter mais brasileiros morando em Somerville, eu quero te contar de alguns que estão deixando sua marca na história da cidade. Legal, legal. Queria saber ter essa voz assim, calma, tranquila. Eu estou na Avenida Broadway, que é uma das principais avenidas da cidade de Somerville. E eu estou indo para o número 192. A arquitetura do prédio é a mesma das outras construções da avenida. Uma estrutura com tijolinhos, uma fachada de vidro com horário de funcionamento e um pequeno toldo com o nome da loja, Pastelaria Vitória Broadway. Adorei. Vitória Broadway. Quando você abre a porta, encontra uma vitrine cheia de salgados, empadinha, esfirra, bolinho de mandioca e pastéis. Tô com fome. 20 tipos de recheio. Imagina o cheirinho de comida boa. Para quem vive no Brasil, essa cena é muito comum. Mas para quem está na cidade de Somerville, nos Estados Unidos, é praticamente um oásis de Brasil. Tanto fast food americano. Um pedacinho de casa no meio de uma terra estrangeira. Quando eu fui à Pastelaria Vitória pela primeira vez, eu encontrei polpa de frutas que eu amo, graviola, caju e cupuaçu. Isso foi o bastante para me fazer sentir que eu estava próxima do Brasil de novo. A pessoa que me atendeu no caixa da loja era uma mulher baixa, de cabelos louros e olhos pequenos. Conversa vai, conversa vem,
Daí eu descobri que ela se chama Sueli Bonfá Martins. E eu também descobri que a Sueli é uma das proprietárias da Pastelaria Vitória, que tem no cardápio mais de 20 opções de recheios para o teu pastel. Eu fiquei com vontade de experimentar o pastel e de saber mais desse cantinho brasileiro em Somerville. Então, vamos juntos entrar nessa história que Salivando. se chama Recheio de Brasil. Recheio de Brasil. Recheio de Brasil. Recheio. Brasil, Will. Recheio de Brasil. Super meditado o podcast. Oi, tudo bom? Aceita aí? Eu não queria perder a oportunidade e perguntei para a Sueli se eu podia acompanhar um dia de movimento da loja, porque eu queria muito entender o que a Pastelaria Vitória representa para os brasileiros que vivem na região. E ela disse que sim. Oi, Sueli. Tudo bom? Logo de cara, a pastelaria parece ser um daqueles lugares que faz a saudade ficar mais mansa. E você é brasileira? Sim. E o teu almoço é sempre aqui ou não? Não. Mas eu venho sempre. O que você gosta? Eu gosto muito do pastel. Quem não gosta? Qual é? Pastel é bom demais. Frango com catupiry. Ótimo, uma delícia. Super recomendo. Estou com fominha. E o que significa ter esse espaço de comida brasileira? Nossa, significa muito, porque é um meio de matar um pouco da saudade do Brasil, né? Das comidas brasileiras. Então, assim, aqui a gente se sente abraçada. Eu vou tentar descrever como é a Pastelaria Vitória por dentro e como eu fiquei surpresa pelo volume de produção de comida fresca e caseira que é feito em um espaço tão pequeno. O espaço é estreito e comprido. Tem a mesa de óleo para fritar os pastéis. Cara, a voz dela, essa voz macia, assim, sussurrante e tal, e eu com fome, meu Deus, eu tô aqui, tô num sistema de tortura, eu vou parar na metade para poder lá ver minha comida lá, já, metade não, já, daqui a pouco eu vou parar para ver o rango, mas, meu Deus, deixa eu ver que horas são, mais uns 10 minutinhos, meu Deus. E tem depois uma outra mesa onde se monta os pastéis. Aí na frente, isso atrás, na frente, bem na frente do balcão, no L comprido, assim, tem a estufa com os salgadinhos, né? Todos os salgadinhos de pão de queijo, coxinha, quibe, empada de bacalhau, palmito. Tem o espaço de buffet. Então tem Sofrência. o feijão, a farofa, a Tô salada, trabalhando aqui enquanto isso. carne e não sei mais o que. Mas além disso, eu falei, bom, tá bom, tudo isso existe, mas ela vai ter fornecedores, as pessoas, né, fornecem essas coisas. Não, tudo é feito, produzido lá, é produção do local. Caraca, Muito impressionada. Como que no espaço como é que vai ter em Massachusetts? há uma produção de uma comida brasileira e os bolos são feitos lá, bolos de mandioca, E a mandioca? de chocolate, torta de não sei o que, sobremesas de mousse de maracujá, mousse brigadeiro, tudo que você imaginar, eles fazem e fazem lá. Mas a matéria-prima? Fiquei impressionada. No dia em que eu visitei a Pastelaria Vitória, haviam 8 funcionários
e mais a Sueli. Todos se movimentavam sem parar e sem se atropelar em um espaço muito, mas muito pequeno mesmo. E todos conseguiam desviar de mim e do meu gravador no meio do movimento sem problemas. E mesmo sendo uma das proprietárias, a Sueli faz tudo na pastelaria e não para um segundo sequer. E deu para perceber que ela tem a confiança e o apreço dos funcionários. Realmente para sentir que a Sueli orquestra aquela dança de produção e atendimento na pastelaria com muita inteligência, afeto e bom humor. Show, hein? Eu fiquei muito curiosa para conhecer a história da Sueli, uma mulher brasileira que se tornou dona de um estabelecimento na avenida mais movimentada de Somerville. Ou seja, ela comanda um comércio de comida brasileira em um lugar muito valorizado na região metropolitana de Boston. Então, eu entrevistei a Sueli várias vezes e a Sueli me contou que antes de se tornar sócia da pastelaria, ela era faxineira e limpava casas. E morava em um prédio em frente à pastelaria Vitória. E eu passava aqui na frente todo dia. Eu falei, vou arrumar aqui. Um dia, a Sueli entrou na pastelaria e preencheu o documento se inscrevendo para uma vaga de emprego. A mulher me ligou e falou, se você quiser vir, você vem para o sábado e domingo. E nisso surgiu vaga das 5 horas em diante. Por 11 anos, a Sueli trabalhou em 2 empregos. Trabalhava limpando casas durante o dia e depois ia para a pastelaria. E na pastelaria, ela trabalhava de domingo a domingo. Um dia, a brasileira que deu o emprego para a Sueli e que era gerente da pastelaria, resolveu voltar para o Brasil. Daí, o dono da pastelaria, que era um português que morava na Flórida e nunca tinha colocado os pés em Somerville e não sabia nada do funcionamento da pastelaria, esse português resolveu vender a loja para um dos funcionários. Oi? E eu fiz a oportunidade para ele, para comprar. Pro Charles. O Charles primeiro, né, que nós era colega de trabalho. Né? E nisso ele conseguiu ficar 3 anos. E eu com problema de família, que tinha falecido alguém na minha família e tudo, eu resolvi deixar um trabalho que já fazia muito tempo. E eu falei que não ia trabalhar mais. Ele me ofereceu a oportunidade de sociedade. O Charles sabia que a Sueli tinha uma capacidade muito grande de lidar com o comércio e ofereceu a oportunidade dela ser sócia da pastelaria. A Sueli aceitou. A entrada dela nos negócios provocou algumas transformações. Uma das mudanças que a Sueli estabeleceu foi nos produtos servidos na pastelaria. Na realidade, ele trabalhava mais com pastel e era totalmente diferente, porque ele fazia comida para festa. Fazia frango assado, fazia pratos de madeira, bandejão, que eles falavam. Hoje não faz mais nada disso. Hoje nós mais pega coisa só na hora. O foco agora são salgados e sanduíches feitos na hora. Mas lógico, a pastelaria também serve o arroz com feijão bem brasileiro na hora do almoço. Oh, meu Deus, que fominha. A loja atraiu todo aquele movimento que tu conhecestes no início do episódio. Esse movimento de pessoas na pastelaria chamou a atenção. Socorro, eu não posso escutar esse podcast sem comer, nem comer. Meu algo. De Los Angeles, que estuda a imigração e seu impacto em cidades dos Estados Unidos. Eu sou Flávia Maria Lake. Minha mãe é brasileira, meu pai é americano, por isso que eu tenho o name Lake. E eu sou uma aluna de pós-graduação em geografia na Universidade de Califórnia em Los Angeles. Los Angeles fica do outro lado. Ela fala com sotaque, né? A mais de 4.700 quilômetros de distância da Pastelaria Vitória e da cidade de Somerville.
A Flávia se interessou pela cidade depois de visitar uma amiga que vivia por aqui, ou por lá, pela cidade de Summerville. E eu fiquei apaixonado por ver tantos lugares brasileiros e ouvir português quando eu estava andando na rua. Porque em Califórnia é bem português com muito sotaque. Cresci em Califórnia, onde a comunidade brasileira é menor e também mais dispersa. Além do gostoso de ouvir, outras sensações aproximaram a Flávia do Brasil que existe em Summerville. Tem os cheiros de pastel. Antes do que você entra no pastelaria, tem esse cheiro de óleo. Às vezes as casas têm bandeiras brasileiras. Na fim da semana, andando, eu posso ouvir Na fim da semana, o cheiro de churrasco. Então, a Flávia decidiu que ela não queria só sentir os cheiros e sabores ou dá pausinha para ver o rango lá se não queimou. traços do Brasil em Summerville. Ela quis estudar as pessoas que vivem em Summerville e escolheu os restaurantes brasileiros e entre eles a pastelaria Vitória Broadway. Eu estava tão interessado nos restaurantes porque também Pausinha para poder ir lá ver o rango. Infelizmente, mais 10 minutinhos, pelo menos, estou fazendo coxinha da asa no air fryer. Está cheirando maravilhosamente aqui nesse momento. Agora são 1h12. Se estiver escutando no futuro, ajude a gente a poder comprar mais coxinha da asa e asinha de frango. Dando pix aqui, um pix pra gente, 5 manguinhos. 10 realzinho já ajuda a gente a manter o site, nossos podcasts. E se vacilar, se sobrar até para comprar drumete e asinhas de frango para fazer no air fry, porque de barriga vazia ninguém faz podcast. Vamos lá então? Tô aqui fazendo meus trampos, escutando um maravilhoso podcast. Eu adorei o Faxina. Tá aqui no Play, tá como Faxina Média. Mas eu só procuro a Faxina. Eu vou deixar o link na publicação, hein? Que delícia a voz dela, hein? Ela teve um restaurante lá no Califórnia. Então, eu cresci vendo que um restaurante pode ser um lugar comercial, mas também um lugar para a comunidade. Você sempre vem aqui? Sim. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Eu moro em Wayne. Então eu venho aqui entregar alguns carros, passo aqui. E por que você para aqui? Porque o pastel é bom. Uma das melhores mesmo. Pode perguntar que o pessoal vai falar. A comida é boa, o prato é bom. Delícia, hein? Delícia. Um prato feito bom não tem preço. Boa Obrigada, tarde. boa tarde. Boa tarde. Tudo certo aí? Adoro esse barulho, sabe? De ambiente de comida. Da hora. Café da manhã. O que você pega aqui de café da manhã? Café normal e misto. E almoço às vezes, mas mais lanche pela parte da manhã. Você mora onde? Moro em Melrose. E você passa aqui para tomar o café da manhã? Aí eu passo aqui para tomar Quanto tempo é de Melrose para essa uns 15 minutos. Que hora? Não sei se é gostar de morar nos Estados Unidos, não. 7h30, 6h30. Se essa pastelaria não existisse aqui, Aí Já comeu... É verdade, dá pra comprar massa, fazer em casa é facinho. americano, então tinha que fazer o breakfast em casa. O breakfast. A pastelaria Vitória existe há mais de 30 anos e sempre foi referência para os brasileiros que vivem em Summerville. Mas a gente pode dizer que ela se transformou em um lugar ainda mais especial com a presença da Sueli. Então, agora a gente vai dar vários passos para trás para conhecer a trajetória da Sueli, que saiu do interior do Mato Grosso, no Brasil. Legal. Da minha história, mais ou menos assim, quando surgiu aqui da pastelaria. Isso. A gente pode começar por aí.
Então, eu cheguei... Começar a fazer isso com as pessoas, conversar com a turma na rua. Da hora. E que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Mas, como toda pessoa, a Sueli tem um passado. E eu queria começar por lá. Então, eu pedi para a Sueli me contar da infância e de onde no Brasil ela é. São José dos Quatro Marcos é no Mato Grosso. Né? É umas 3 horas e meia de Cuiabá, da capital. E eu nasci ali, entendeu? Nós somos de bastante irmãos. E meu pai tem uma chácara. Então, meu pai sempre, nós teve fartura, nós éramos muito irmãos. Na realidade, nós éramos 18 irmãos. E meu pai ainda adotou 4. Parece a minha família biológica. A mesma mãe e mesmo pai. Que é quantidade assim. Um choque. Eu fico imaginando como deveria ser a mesa de almoço na casa da família da Sueli. Da nossa, a gente foi todo separado. São 18 filhos. Qual o número da Sueli nesse grupo? Ela era a filha de número... Na realidade, eu sou a número 15. Ele já estava esgotado. Já tem uns 40 anos, mas fez 40 anos, entendeu? Imagina como deve ser ter 15 irmãos antes de você nascer. Mas a Sueli me contou que, apesar de ter muitos irmãos, a família nunca passou dificuldades ou necessidades. Por isso que eu falo que a gente vivia... Meu gato miando loucamente. Tinha meios para... E tinha meus irmãos também que ajudavam muito, né? Porque meus irmãos mais velhos já era rapaz, já ajudava. E um dos passatempos favoritos... A nossa família também, né? Porque eu sou de uma família que a minha mãe é portuguesa, né? Meu pai era caiçara, já faleceu. E era assim, realmente, antigamente, as pessoas... Era um filho, o maior, ia cuidando dos menores, porque tinha famílias muito grandes assim, né? E aí eles já não davam conta, né? Tinham que trabalhar e tudo, acabava delegando as responsabilidades, né? Isso que ela falou me lembrou exatamente o que a minha mãe falava. Para mim, minha mãe tá viva, graças a Deus, né? Vai fazer 100 anos ano que vem agora. Da Sueli era admirar os ônibus que passavam pela cidade. E lá era uma avenida e passavam os ônibus. Eu tinha aqui, acho uns 7, 8 anos, eu ia para a escola e eu via aqueles ônibus, falava, um dia eu vou montar nesse ônibus e sumir. E eu fui, porque eu falei, eu tenho que conhecer outros lugares. 4 Marcos, que é como a Sueli se refere à cidade, tem só 19 mil habitantes. Por isso, esse desejo de pegar o ônibus e ir embora era um desejo de ter contato com outras realidades, para além da que existia ali. E como ela é danada, não demorou muito para isso acontecer. No final da adolescência, Sueli começou a namorar um moço que era de São Paulo e visitava a cidade de vez em quando. E o que aconteceu? Eu conheci ele de São Paulo. Eu falei assim, agora chegou a hora de eu sumir mesmo. Aos 17 anos, ela se casou com um rapaz que morava novinha na região metropolitana de São Paulo e foi embora para lá com ele. Pode parecer, mas essa não foi uma atitude romântica. Foi pela própria liberdade que ela fez isso, porque ela nem estava tão apaixonada, mas os irmãos eram muito ciumentos e só queriam liberar o relacionamento se ela se casasse. Meu irmão falou assim, você vai casar. Eu falei assim, eu não vou casar. Não pode, né? Meu pai tinha ido no curral, meu pai mexia com leite, voltou e falou, o que está acontecendo? Porque naquela época era assim, né? Por incrível que pareça, o pai foi quem saiu em defesa dela contra os irmãos e disse que só ia casar se quisesse. Ninguém iria obrigá-la. Olha, nada. Moderno. Era muito sábio. Meu pai não era aquele povo que era antigo, tipo assim, daquela época, muito rígido. Da hora. Meu pai falou, não, se ela querer ir com ele, ela certíssimo. Vai. Eu não quero saber. Mas isso não foi o bastante para sossegar os irmãos. Ela então acabou se casando para ficar livre da encheção de saco. E assim ela foi embora de 4 Marcos.
Eu acho muito triste que para muitas mulheres jovens que desejam expandir seus horizontes de experiências e de realizações, o casamento é um único caminho que a sociedade oferece. É verdade. É triste demais. Não é de hoje. Que ainda hoje, muitas mulheres não têm a liberdade de experimentar o mundo sozinha e sem medo. Uma pausinha para ver o rango de novo. Ah, que maravilha, gente. Vou até pegar o microfone que eu botei para lá. Voltei depois do almoço. Melhor coisa porque tava difícil escutar esse podcast maravilhoso com essa mulher com a voz sedosa, incrível. Falando de comida, de pastel e de comida boa. Tava terrível, gente. Vamos lá, então. Eu tava vendo um tutorial aqui, mas eu parei. Vamos continuar o podcast Os Trampos aqui, bicho. Simbora. Bom, mas voltando à história da Sueli. Mesmo depois que é isso, gato? Da filha, o pai se preocupava com o fato de ela estar longe. E de 6 em 6 meses, ele mandava algum irmão visitar. Só para saber se estava tudo bem, se não estava faltando nada. Assim também, a Sueli descobriu como a vida onde ela nasceu era confortável. Aí ali em São Paulo eu comecei a vida totalmente diferente, porque eu era acostumada a comer tudo na chácara, tudo tinha, boi, porco e caramba, galinha, tudo você sabe, né? Verdura, tudo meu pai montava feira de tanta coisa que tinha. Aí quando eu fui para São Paulo, que eu fui ver a realidade do mundo lá fora, tive que trabalhar para comprar as coisas. Aí foi onde que eu descobri o outro lado. O marido trabalhava em uma metalúrgica e ela numa fábrica de produtos químicos, tipo veneno de rato e de barata. Caraca. Foi o único trabalho com carteira assinada da vida da Sueli. E ela ficou 5 anos nesse emprego, até engravidar e começar a ter alergia dos produtos que useava. Aí parou de trabalhar. Depois que o bebê nasceu, ela ainda passou algum tempo em São Paulo, mas, sem trabalho, ela acabou resolvendo voltar para o Mato Grosso. E, com a distância, o casamento chegou ao fim. Eita. Eu fui morar com a minha irmã, né? Aí eu tinha que acabar meus estudos, que eu tinha parado, que eu com 17 anos eu tinha terminado a 8ª. A irmã tomava conta do filho enquanto Sueli estudava. O pai dele continuou vivendo em Diadema e faleceu quando o menino tinha 5 anos. Caramba. Os amigos até incentivaram a Sueli a voltar para São Paulo para pedir a pensão por morte do ex-marido. Meu Deus. Mas ela preferiu continuar em 4 Marcos. Você quer saber de uma coisa? Vamos ficar por aqui mesmo. E nisso eu fui cuidando do meu menino só. Sueli acabou montando uma fábrica de café na sua cidade natal e foi tocando a vida. Daí um tempo, começou a namorar de novo. Um rapaz que era filho de sorveteiro. Depois de mais um tempo, o sogro pôs a sorveteria à venda. Aí Sueli resolveu se desfazer do próprio negócio e comprar o do sogro. E assim ela se tornou dona de uma sorveteria em 4 Marcos. Um negócio e tanto, já que a cidade é famosa pelas altas temperaturas. É calor, né? Nossa, na minha cidade era pequenininha, tinha 13 sorveterias. 13. E todos vendiam. Eu fiz as contas. Aqui também tem. A cidade tem 19 mil habitantes. E é chapado de sorveteria. Mais ou menos uma sorveteria para cada 1.461 habitantes. De fato, não foi um mau negócio. Mas, se estava tudo certo por lá, como ela veio parar no comando de uma pastelaria aqui nos Estados Unidos? Bom, a resposta para essa pergunta parece que está na combinação dos desejos de Sueli e o acaso. E foi por causa da sorveteria que o acaso bateu na porta da Sueli e fez ela tomar rumos que nunca tinha pensado antes. Você conseguir uma casa era muito complicado. E na época, quando eu morei em frente à sorveteria,
eu aluguei uma casa que é lá em frente também. Que toda a vida eu gostei de morar perto do meu trabalho. Um dia, a Sueli foi pagar o aluguel pro dono da casa. Aí ele falou assim, sabe essa casa aqui? Essa casa que você mora, o ex-marido da minha filha foi para os Estados Unidos e ele deu essa casa para ela. Eu nem sonhava de vir para cá na minha vida. Aí eu falei assim, engraçado. Bicho, quem sabe um dia eu vou para os Estados Unidos. Todo dia quando eu deitava na cama, eu olhava para aquela casa e falava assim, quem sabe um dia eu vou para os Estados Unidos. Porque eu falava assim, eu nunca vou conseguir comprar uma casa dessa. Nos tempos de criança, Sueli via os ônibus passarem na avenida e ficava sonhando com o mundo que existia para além de 4 Marcos. Eu também gostaria de sair do Brasil um dia. De um filho, o sonho se tornou outro. O sonho de ter uma casa foi o ponto de partida para Sueli pensar em se mudar para os Estados Unidos. Ela acreditava que nos Estados Unidos seria mais fácil juntar dinheiro para comprar sua própria casa. Mas ainda faltava um pequeno detalhe: descobrir como chegar até aquele país tão distante. Doideira, não iria não. Como eu tinha sorveteria, o cara falou para mim assim, Sueli, nós estamos querendo fazer uma reunião de um povo que vai para os Estados Unidos e nós não tem lugar. Esses povos que trazia. Esse cara de quem a Sueli conta era um coiote que estava... Ela tem o sotaque do Pablo Marçal. Um grupo de brasileiros lá de 4 Marcos para os Estados Unidos. Loucura. A Sueli concordou dele usar a sorveteria como sede para a reunião com os interessados na travessia. Então ele veio um dia, aí o povo, eu vou, o outro não vou, e outro vou, e outro eu não vou, e ficou envolvido com aquilo. Aí eu comecei a entrar no assunto. Falei, peraí, esse povo tá vindo aqui. Aí eu falei pro homem assim, olha, como é que faz para ir? Ele falou assim, olha, se você tiver o dinheiro, eu te levo. Ela não tinha todo o dinheiro, mas mais uma vez o destino mandou a oportunidade e ela aproveitou. Fazia pouco tempo, uma mulher tinha ido à sorveteria pedindo que a Sueli ensinasse a ela a fazer sorvete, porque essa mulher, ela queria entrar nesse ramo. Sueli resolveu ajudar e topou ensinar. Foi logo depois disso que as reuniões do grupo que queria ir para os Estados Unidos começaram a acontecer. Para conseguir dinheiro para se juntar ao grupo, Sueli vendeu a própria sorveteria para a mulher que estava aprendendo a fazer sorvete. E tudo isso aconteceu muito, mas muito rápido. Você acredita que com 40 dias eu estava aqui dentro? 40 dias. Nem eu acreditei. Com 40 dias. Foi uma coisa assim muito rápida. A tua vida mudou em 40 dias. 40 dias, foi. Sueli arriscou e teve sorte. Mas isso não é o que geralmente acontece. Muitos imigrantes que atravessam pelo México morrem na travessia. Ou são presos. Vítimas de violência e sequestros. Outros são presos e deportados. E ainda tem a dívida para pagar com o coiote. É terrível, não faria não. Mas chegar nos Estados Unidos foi só o ponto de partida. Até a Sueli se tornar a dona da pastelaria Vitória Broadway, ainda... Eu adoro o nome. Vitória Broadway. A gente vai fazer uma pausa aqui e na volta a gente continua o percurso. Não sai daí. A gente volta já já. Queria saber falar assim, falar sorrindo, né? Parece que a pessoa está com um sorriso enorme. Sabe que o Faxina recebeu o prêmio do festival mais importante do podcast narrativo aqui nos Estados Unidos? O Faxina foi premiado pelo Third Coast Festival como o melhor audiodocumentário em língua estrangeira. É uma honra receber esse... Caraca, merece muito. Imensa. Obrigada aos nossos ouvintes apoiadores que acreditaram no nosso trabalho.
E se tu moras no Brasil e puderes, por favor, apoie o Faxina na nossa campanha do Apoia-se. É só ir no site do apoia.se e dar a tua contribuição. E se tu moras em qualquer outro país, vai no site do GoFundMe e faz a tua doação. Com a tua grana, o teu apoio, a gente está conseguindo levar histórias que foram por muito tempo varridas para debaixo do tapete aos ouvidos do mundo. A tua ajuda é super importante para a gente produzir mais histórias. Tem que apoiar mesmo, gente. Volta ao episódio. So that's your first time here? Yeah. And what made you stop? I heard a lot about the pastels and I decided to try one. And I always visit all the different Brazilian bakeries in town, so I always enjoy them. Do you work around here? I live around here. A Sueli chegou aos Estados Unidos atravessando pelo México e entrando no estado do Texas, junto com um irmão mais novo e a cunhada, que foi sócia dela na sorveteria. É muito legal de ver como a Sueli vai dando um jeito de tomar suas próprias decisões. Quando era mais nova, trocou a tranquilidade de Quatro Marcos para viver com o marido em São Paulo. Tem gente que vive se arriscando, né? Deixou de fazer sentido. E faz bem. Ela voltou para perto da família e se estabeleceu na cidade natal. Podia ter ficado lá para sempre, mas deixou para trás um negócio próspero para apostar na vida em um país novo. Porque sonhou em ter uma casa. Migração de mulheres tem crescido muito nas últimas décadas. Estou vendo aqui, esse podcast tem 3 temporadas. É que é a terceira. Muitas dessas mulheres deixam seus países de origem não porque são pobres e lhes falta o básico de comida e abrigo, mas porque lhes falta horizontes largos de esperança e de se realizar como mulher e profissional. E para a esperança existir, é preciso que o mundo seja estável o suficiente e seguro o suficiente para que objetivos sejam traçados e alcançados. Trazendo na bagagem o sonho de ter uma casa, Sueli chegou e se instalou precariamente com a cunhada no quarto de uma casa. Eu dormi 1 semana no carpete no chão, na casa que eu aluguei porque ela não tinha colchão. E logo, as duas começaram a trabalhar como help. No sistema de faxinas feitas por brasileiras, a help é a pessoa que acompanha a faxineira oficial. A pessoa ganha menos, mas começa a fazer contatos para assumir faxinas por conta própria. Depois, ela e a cunhada conseguiram um lugar mais tranquilo para viver em Somerville. E a partir daí, ela encontrou um trabalho fixo. Mas como muitas coisas na vida da Sueli, isso aconteceu com a ajuda do acaso. Uma colega tinha marcado de fazer uma faxina, mas acabou não podendo ir e mandou a Sueli no seu lugar. Ela falou assim, você vai como se fosse eu. Aí chegou lá, a pessoa chegou, Maria, quem é Maria? Eu falei assim, eu. Depois que eu entrei, eu falei assim, Maria não veio, eu não sou Maria. Só que ela arrumou um serviço para você não ficar na mão, eu vim. Você acredita que eu fiquei com ele uns 10 anos? Pouco tempo depois, Caraca, 10 anos. a trabalhar como faxineira, a Sueli passou a morar em frente à pastelaria. E aí a gente já sabe que de cliente ela acabou virando funcionária. Com 2 empregos, ela não queria deixar faltar nada para o filho que ficou no Brasil e tinha só 7 anos. Nossa, tinha 7 anos. No momento que eu pus o pé aqui e que eu comecei a trabalhar, ele estudou escola particular. Toda a vida. A primeira coisa que eu fiz, escola particular e plano de saúde.
O menino ficou sob os cuidados de uma irmã dela, que também tinha uma filha mais ou menos da mesma idade. Aí eu ligava sempre, tipo assim, eu era assim, ele conviveu com a minha irmã mais, né? Mas mesmo à distância e Nossa, eu não conseguiria Sueli nunca se afastou da educação ficar do filho. 10 anos longe. Olha, vim aqui por causa de uma melhora para você. Se hoje você tem isso, é porque eu tô aqui trabalhando. Eu já tô sofrendo só porque ele tá em São Paulo, meu filho. Foi por causa disso. E sempre fui trabalhando na cabeça dele. Tanto que ele nunca cobrou nada. Meu menino nunca cobrou nada. Quando o filho tinha 15 anos, a relação com a tia e com a prima começou a ficar mais conturbada. Então, Sueli incentivou o filho a buscar sua independência. Falei, quer saber de uma coisa? Você vai ter que caminhar sozinha agora. Só eu e você. Eu tenho que confiar em você e você em mim. Porque se você tirar a confiança, quem vai perder é você. Porque você não tem o seu pai para ajudar. Então, tipo assim, eu sempre tive um bom relacionamento com meu menino. Aí ele foi morar sozinho com 15 anos. Caraca. Incrível que pareça, ele se virou muito bem. Morou sozinho por 2 anos e aos 17 foi para os Estados Unidos se reencontrar com a mãe. Depois de 10 anos... Nossa, que saudade, meu Deus. Mas, apesar da felicidade do reencontro com a mãe... E eu falei, vai chegar e não vai querer saber de ir embora. Não vai querer saber de ir embora, vai ficar aqui, não sei o que, tudo o contrário. Quando ele fez 1 mês que ele tá aqui, eu não gostei daqui. Eu não gostei daqui, eu não vou ficar aqui, tudo aqui é ruim, as frutas é ruim, a comida é ruim. Caraca. Ele não gostou de nada. Então, acabou acontecendo o oposto do que a Sueli esperava. Aí ele falou assim, eu não gostei daqui, eu acho que eu vou embora. Eu, o quê? Eu acho que eu vou embora. Ele já estava com visto, né? Vou embora. Eu vou estudar o quê? Agronomia. Mas, apesar do baque, ela resolveu dar um voto de confiança para o filho. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Ele nunca me deu trabalho. Graças a Deus, estudava. Já com 15 anos já se virava, pagava as coisas dele, os negócios dele, tudo. A gente também não pode se forçar, né? Aqui é corrido. Eu já tenho meus 2 trabalhos, naquela época eu não era dono da pastelaria ainda. Meus 2 trabalhos. E ele tá falando que não quer. Quer estudar. Se fosse Gostei do filho dela, que falou, não gostei dessa porcaria não. Sabe, você querer voltar pro Brasil. Hoje, o filho já é formado em agronomia, é independente e vai visitar a mãe de tempos em tempos. Outra pessoa que ficou para trás quando Sueli veio foi o segundo marido. Nosso casamento era meio turbulento. E eu acabei vindo, surgiu uma oportunidade, eu acabei vindo. Em seguida ele veio e a gente foi morar junto. Entre Brasil e Estados Unidos, a relação durou mais de 10 anos, mas acabou chegando ao fim. No fim, ele decidiu ir embora. Falou assim, eu vou embora. Eu falei assim, eu não tenho como ir, porque eu mantenho meu menino lá e ele acabou indo. É. Bom, eu sou... Bolo de mandioca. Bolo de mandioca. Uma chorona, né? Macaxeira. Não consigo ficar longe, não. Tanto tempo. Você é da onde? É da região, eu sou de Mato Grosso. Você faz quantos por dia? Esse bolo a gente faz uma vez por semana aqui. A gente faz todos os bolos. Faz mandioca, faz milho, faz bolo de laranja. Nossa comida é muito boa, né? Uma coisa interessante dessa história é que a Sueli preza muito pela estabilidade. Mas isso não significa que ela fique estagnada. Ela passou anos na sorveteria até descobrir que existia a possibilidade de vir para os Estados Unidos. Depois, viveu anos nos mesmos empregos até enxergar a chance de ser sócia da pastelaria. Quando uma oportunidade aparece, ela adorei a música. Vai até o fim. Porque a minha natureza é diferente. Então, na realidade, eu sou meio aventureira mesmo. Só que eu não gosto de estar mudando. Igual, pegar um serviço aqui, pegar outro ali, estar sempre recomeçando. Eu não sou assim. Eu gosto... É difícil, né? De começar uma coisa e saber que o resultado vai ser melhor. Imaginar que o resultado vai ter que ser melhor lá na frente. Então, eu estou sempre buscando no meu tipo de ramo. Por exemplo, se eu tenho ali a pastelaria,
A pastelaria, eu tenho 18 anos ali dentro, ela tem uns 30 e poucos anos. Ela nunca foi boa igual ela é agora. Nunca. Pô, que legal. Você começou a trabalhar aqui hoje que horas? Às 7. Às 7? Das 7 às 2. Eu fiquei sabendo que as pessoas começam a trabalhar às 4h30 da manhã, chegam lá. Justamente para pegar o salgadinho, o pão de queijo que foi feito no dia anterior e que está, né, na geladeira, no freezer, já tira para assar e já prepara o café, porque a demanda de manhã cedo é do café. Eles passam lá, pegam o café, pegam o pão de queijo, pegam o salgadinho e saem. E aí outras pessoas chegam lá pelas 6 da manhã e já começam a preparar o almoço, o feijão, o arroz, as carnes. E aí, assim, cada uma chega num determinado horário, porque, né, existe essa coisa assim, meio, né, do horário que cada uma tem que estar lá. E eu fiquei impressionada como a coisa funciona, e funciona muito, muito maravilhoso, assim, no espaço pequeno. E você coordena a produção na cozinha? Eu faço o almoço. O que é fazer o almoço? É cozinha com arroz, feijão. Eu venho, eu sei cedo e faço a comida. Aí você... Aí eu coloco lá na frente, 11 horas, meio-dia, 11h30, tá tudo pronto. Aí eu venho organizar a preparação para amanhã, eu tiro carne para descongelar, essas coisas assim. Eu já falei, mas não custa repetir. É muita variedade de quitutes brasileiros à venda. Tem salgados, bolinhos, PFs, biscoitos, sanduíches, sucos e mais de 20 opções de recheio. Eu já tô aqui meio quase cochilando aqui, ó, no almoço. Vamos ver se acaba o podcast. Adorei o podcast, vou escutar. A Sueli tem uma relação super especial com os funcionários. Ela coloca o nome de todos os funcionários, isso aí. Como é que é? Tanto que é verdade, quando você vai bater o Como ponto... é que é? Quando você vai bater o ponto, ela gosta tanto disso mesmo, que ela coloca assim, lua, sol, cada um tem o nome das estrelas lá no computador dela. Lua, sol. O meu é lua, o meu é lua. Ela falou pra mim, não come muito não, que seu nome é lua ali, você vai virar... Ai. Eu esqueci, porque eu tinha lá... Eita, caiu tudo. Eu tenho nomes vagos, nomes assim, que nós era limitada, aí conforme eu vou mudando, é pegando funcionário. Aí esses eu tenho que ter um nome, aí eu preencho no espaço. Aí ela tá falando que ela entrou no lugar da lua. Ela me chamou lá, ó, eu gosto tanto das coisas do céu, é lua, o seu é lua, cuidado se não comer muito. E você, qual é o seu? Você é sol, estrela, lua, chuva? Você é luz. Você é tempestade. É porque aqui, ó, é porque eu coloquei lá. Essa relação forte com os empregados foi mantida mesmo na fase mais aguda da pandemia do Covid-19. Uma funcionária da Prefeitura de Summerville me contou que eles ofereceram ajuda financeira para os pequenos negócios da cidade continuarem funcionando. Mas a Sueli e o Charles não aceitaram a ajuda, porque acharam que aquele recurso poderia ser mais útil para outros comércios. Conseguiram manter o funcionamento da pastelaria e fizeram isso sem demitir nenhum dos funcionários ou reduzir salários. Os dois organizaram uma escala para ter menos pessoas trabalhando ao mesmo tempo e para, assim, evitar a transmissão da doença, e mantiveram aberta funcionando. Eles sabem que a pastelaria é muito importante para as pessoas que trabalham ali e para a comunidade brasileira de Summerville.
Lembra da Flávia Lake, pesquisadora da Universidade de Los Angeles, na Califórnia, que nós ouvimos no início do episódio? Então, o estudo que ela está desenvolvendo demonstra como os estabelecimentos comerciais, especialmente os que vendem comida, são importantes para as comunidades de imigrantes. Muitas das pessoas com quem eu falei falaram, eu não posso viver sem feijão e arroz. Todo mundo quer comer. Saudade do Brasil, né? Muitos não gostam de outras comidas, porque é picante ou não sei. Porque você é criado com essa comida, né? Então sente tão importante na vida. E todo mundo sabe quando você come alguma coisa que é muito gostoso ou muito parecido com o que sua avó fez, que dá essa nostalgia, né? E tem esse impacto bem emocional. Mas não é importante só por causa da comida em si. Não é o sentimento. É ficar juntos com outras pessoas, right? Tipo, na pastelaria, você entra, você pede sua comida e você não paga. Você senta, come, fica em casa, pega outra coisa, blá, blá, blá. E depois, quando você tá indo, você pode pagar. Muitos americanos que eu vi, quando eu vi americanos entrando, eles sempre queriam pagar no início. Mas os brasileiros parece que já sabiam o que fazer. É um outro tipo de relação com o estabelecimento. E isso também tem a ver com a própria atitude da Sueli. E outra coisa sobre Sueli, que ela faz nesse espaço, eu vi e ela me contou também. Muitas vezes clientes entram com, sentindo mal, preocupados, e eles conversam com ela. Ela dá esperança para as pessoas. Na pastelaria que é pequenininha, quando uma pessoa entra aí sentindo muito mal e sai com um pouquinho mais de esperança, isso tem impactos enormes, eu acho. E Sueli é uma grande parte de cultivar isso lá. Foi uma percepção que eu tive, que a Flávia Lake teve e que outras pessoas também tiveram. Quer dizer, a Sueli, junto com o Charles, os funcionários e os clientes, estão mesmo construindo na pastelaria um espaço acolhedor para os muitos imigrantes brasileiros que deixaram muita coisa para trás quando se mudaram para os Estados Unidos, produzindo recheios para tantas vidas. Muito legal. Nossa, falta um podcast pro Night Gallery aqui. Vamos ver se dá. A vida da Sueli. Consumir o fim do podcast. Em Somerville, ela se casou com o Tony. Eu vou dar uma paradinha. Os dois abriram uma segunda pastelaria na cidade de Everett, onde eles moram. E no ano passado, depois de 18 anos, a Sueli realizou o sonho que ela trouxe na bagagem quando emigrou. Ela comprou uma casa. Oh, que legal! Já faz um ano que a Sueli está na casa própria. Ela precisou usar os documentos do marido, que é cidadão americano, apesar de ser brasileiro, para fazer a compra. É porque, apesar de viver nos Estados Unidos há 19 anos, ele não dá o cambal, não? Dona de 2 estabelecimentos comerciais e pagar seus impostos em dia. Ela é ilegal. Ainda está de maneira ilegal, né? Para conseguir seus documentos e ter acesso aos mesmos direitos que outros cidadãos americanos. Por isso que eu não gosto da droga desse país. Tá vendo? Enquanto isso, ela está se dedicando a aprender o inglês. É que, porque ela convive muito com brasileiros e trabalha com brasileiros, sua clientela é toda brasileira, a Sueli nunca precisou falar muito inglês. Cara, eu já escutei isso daí em vários podcasts, aqui, até naquele podcast que era... Caramba, que era um podcast com entrevistas de gente que emigrou para o mundo inteiro, que vivia em vários países, não sei o que lá do mundo, deu branco agora.
as pessoas falam para tu não ficar muito tempo ou só direto com brasileiros e comunidade brasileira, em restaurante brasileiro, trabalhando com brasileiros, porque, é batata. Você não aprende a língua, você não consegue se adaptar, você acaba se isolando. Então, é isso que a mulher está mais de 10 anos, cara, nos Estados Unidos e não fala nem inglês direito. Isso aí dá mó pena, né? Olha os gatos brigando. Eu me apavoro. Então, eu sou meio tímida. Às vezes eu entendo muito, quando eu vou falar, parece que não sai. Mas é legal dizer que essa não é a primeira tentativa de aprender inglês desde que ela se mudou para cá. Em outra oportunidade, e talvez aí esteja a razão da timidez da Sueli, ela não teve uma boa experiência. E aqui, quando eu cheguei, eu comecei a ir na escola aqui. Eu fui em 3 escolas. Sai os 2. O que acontecia? Uma que eu fui, um professor em Cambridge. Cambridge é uma cidade vizinha a Somerville. Nossa, ele era maluco, o homem. Ele pôs numa roda assim, e falava pra mim assim, levanta você, mandava a pessoa levantar, né? Qual é a roupa dele? Eu falei assim, e se eu não soubesse, ele parava a turma e o povo ria. Para o imigrante, não é um método bom de ensino, né? Faz toda a diferença. Ele pode negociar com o empregador, entender melhor os seus direitos e até mesmo conseguir fazer uma compra no supermercado com mais facilidade. O que esse professor fez foi afastar a Sueli do direito de se comunicar. E isso fez com que a Sueli não tivesse muitas oportunidades de viver o que a cultura da região oferece. Ela nunca foi a Mas não pode se acovardar perante as pessoas imbecis, não. Como esse cara. Muitos lugares assim de americano, não. Tá entendendo? Eu não vou muito. Assim, eu nem amigos americanos, Não é nada bom isso. Eu tinha, que era amiga do meu irmão que foi embora, que ia lá em casa. Eu não tenho, assim, muita convivência. Mas, aos poucos, a Sueli está experimentando outras vivências possíveis no país, começando pelo que ela entende muito, a comida. Sai daí, gato. Americano, às vezes o café dele, terrível. Eu gosto do Dunk, às vezes eu vou nessas coisas assim, o estilo do café. Ela é uma mulher foda, só que ela precisa Se eu for no restaurante, se empenhar em tentar, já que ela tá ganhando a vida lá, né? eu gosto de comida assim diferente. Não pode se isolar numa bolha, né? Com 2 lojas, uma casa e filho criado, a gente pode imaginar que a Sueli planeja ficar sossegada com a vida do jeito que está. Mas a gente já conheceu ela o bastante para entender que não dá para cravar quais caminhos a vida dela vai percorrer. Eu gosto daqui. Uma que eu gosto daqui, e porque eu acho que é porque eu já tenho meu trabalho aqui, já tenho um negócio ali. Eu não sei no futuro, que eu falo pro Tony, aqui não é lugar pra velho, pelo amor de Deus. Estados Unidos? Eu não aguento lugar pra velho, porque a gente limpava a casa, você vê aquele frio do caramba, aqueles negócios. Então aqui é enquanto você tá bem. Porque quando você tiver mais velho, vai no Brasil, você compra lá um negócio e vive lá. É sofrido você tá velho aqui, no frio. É horrível, os Estados Unidos não tem SUS. A história da Sueli me faz pensar que a imigração de mulheres é de grande valor para as economias globalizadas. Pois as mulheres imigrantes entram no mercado como uma mão de obra barata. E especialmente como uma mão suave para tirar o pó dos móveis e cuidar dos bebês nos países ricos. E para os seus países de origem, há o recebimento do dinheiro enviado para cuidar da educação e da saúde dos filhos. Que vida dura que ela teve, né, meu, também. Então, o mercado global ganha com a imigração feminina. Mas o trabalho doméstico
e o trabalho de cuidado, que é o trabalho mais invisibilizado, né? Pelas mulheres imigrantes, continua sendo desvalorizado. Mas a Sueli conseguiu... Mas é good vibes o podcast, né? ...do trabalho doméstico. Caramba, gostei muito. Se tornar dona de um comércio em Somerville, ela fez da pastelaria um lugar que é referência. Um oásis brasileiro. Que vivem naquela região. Um lugar que traz de volta ao Brasil por meio de cheiros e sabores. E tudo indica que a Sueli vai querer se mudar para um lugar mais quentinho. Quem sabe não volta para o calor de Quatro Marcos. Mas conhecendo a Sueli, ela pode tomar um rumo completamente diferente. Muito legal. A gente pode imaginar. Consegui terminar aqui também. Esses podcasts do Galeria do Terror. Fantástico. Uma coisa também que eu fiquei agradavelmente surpresa foi realmente com a qualidade da comida. Eu comi um quibe, e que quibe delicioso. Quibe, um suco de laranja feito na hora, espremido na hora. E foi uma delícia. Fazia muito tempo que eu não tomava um suco de laranja espremido na hora. É porque acho que a pessoa também mora nos Estados Unidos, né? Comer um pastel daquele tamanho sozinho, porque é muito grande o pastel, mas todo mundo que come ama. E uma coisa que é bem legal é que assim, você vê na hora de almoço, eu estava lá bem na hora do almoço, então você vê as pessoas, homens que trabalham na construção, pintando, ou como pedreiro, ou como demolidor. É legal, mas a gente tá em Massachusetts, pode comer um pastel. Fazem um pedido já por telefone, chegam lá, pegam e saem. E assim, eles amam a comida, amam. Aí você vê faxineiras também passando, quando elas vão passando de uma casa para outra, param lá para pegar os seus almoços. Então é realmente maravilhoso. O episódio Recheio de Brasil termina aqui. Obrigada ao Somerville Arts Council por nos dar grana para fazer essa série sobre os brasileiros que moram na cidade. Obrigada a ti, ouvinte, por escutar o Faxina Podcast. E caso estejas aqui pelas bandas de Boston, não esqueça de visitar a Pastelaria Vitória Broadway. Tu não vais te arrepender. Show. Pausei aqui. Muito legal. Nossa, muito legal o podcast. Eu não conhecia. Eu gosto desse estilo de narrativa que a pessoa fala de maneira muito calma e tal, muito envolvente, né? Eu sempre defendi pra caramba o podcast, por isso também o ouvinte, a pessoa que nos escuta, a pessoa sente uma proximidade da gente, né? Isso demanda a responsabilidade, inclusive, eu já falei isso várias vezes, né? Mas, cara, foi muito gostoso, muito gostoso. Espero que não dê problema, eu vou colocar depois fazer o upload, né? Talvez hoje não, mas amanhã, porque eu já fiz o upload de manhã, para não ficar flodando também, né? E tal, mas foi uma delícia escutar. E espero que você que está aqui, caso você não tenha escutado, nunca escutou o podcast Faxina, né? Que você também se inscreva lá, procure no Spotify, nos aplicativos. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição. E, poxa, muito obrigada por esse trabalho lindo, maravilhoso, que com certeza é esperançoso, né? A gente às vezes escuta muito podcast, ainda mais depois da pandemia, governo Bolsonaro. Podcasts questionando essas coisas e tal, podcasts de política, podcasts sobre temas pesados e tal, que nem eu estava escutando aquele podcast português que fala da coisa nazi, né, e tal, que eu estava conversando, né, sobre
Eu esqueci o título. Depois de almoçar, ficou meio cansado. Mas assim, é um podcasts pesados quando você está escutando direto, não é nem legal para ti, né? Esse daqui eu tenho a impressão que eu estou revitalizada, sabe? Então, gostei pra caramba do podcast aqui, o Faxina. Espero que, apesar que a moça tá nos Estados Unidos e tal, e tá tendo reconhecimento, ganhou prêmio, e eu espero que aqui no Brasil as pessoas também conheçam, né, para que possa divulgar mais, né, tendo tanto podcast de storytelling famoso aí, como aí o próprio Não Inviabilize, né, fica aqui então a recomendação, eu mesma já vou me inscrever aqui no feed para poder ouvir vários programas do Faxina. Com isso, eu vou finalizando aqui. Finalizei uma parte dos trabalhos aqui. Hoje foram os podcasts de Galeria do Terror. E mais tarde eu continuo. Quem sabe eu gravo mais algum vídeo. Depois sai também no outro dia. Vai saindo aos pouquinhos, né? Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Se você não for inscrito. E, por favor, comente. Comente também. Aqui a importância que é da troca, né? A gente está fazendo lives aqui em outubro do mês do horror também. Toda quarta-feira à noite falando de terror, eu e meu parceiro, o Marcos Noriega. E se você puder, nos apoie, viu? Como ela pediu apoio também, a gente também pede apoio, fica Pix aqui tudo. Nós pedimos sempre apoio por Pix, ou você pode se inscrever no nosso Apoia-se, ou você pode acessar esse QR Code aí também, mandar uma mensagem em áudio, que eu toco também no próximo programa, tá? Um beijo para você, ó, e se cuida, viu?